Oi, pessoal! Então, dando continuidade, né, à nossa série de vídeos sobre direito das obrigações, nós vamos continuar com a classificação das obrigações. Agora, neste vídeo, nós vamos tratar das obrigações quanto à pluralidade dos sujeitos. Então, nós vamos tratar das obrigações divisíveis, obrigações indivisíveis e obrigações solidárias. Então, para começarmos, vamos falar das obrigações divisíveis e indivisíveis. Nas obrigações quanto à divisibilidade da prestação, a nossa análise vai ser no objeto da obrigação. Então, para eu definir, né, se a obrigação é divisível ou indivisível, eu vou analisar a divisibilidade da prestação. Se aquela prestação ela é passível de ser feita alguma divisão ou não, ou se ela é indivisível. Então, como eu vou verificar se aquela prestação ela pode ser dividida ou não? Então, eu tenho a indivisibilidade material da coisa, por exemplo, né? Aquela coisa que eu não posso dividir, ou também aquela coisa que é materialmente divisível, mas economicamente a sua divisão é inviável, ou seja, eu posso diminuir o valor da coisa ou até comprometer a sua utilidade. Então, ela pode ser dividida materialmente, é possível eu dividir? Mas a sua divisão vai prejudicar a sua utilidade, tá? Então, é dessa forma que eu vou verificar. Onde estão esses critérios na lei? Né? A lei ela não fala exatamente da prestação, ela não determina os critérios da divisibilidade ou indivisibilidade da prestação obrigacional, mas ela estabelece critérios para divisibilidade e indivisibilidade da coisa, né? No artigo, vamos lá, no artigo 87 do Código Civil e o artigo 88, define-se a divisibilidade de bens. Né? Então, o artigo 87 diz: os bens divisíveis são os que podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. E o artigo 88 complementa: os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, nós temos aqui dois critérios. O primeiro é a indivisibilidade, né, material ou substancial da coisa, ou aquela indivisibilidade decorrente da diminuição do valor, né, ou prejuízo de uso da coisa. O segundo critério é um critério legal, ou seja, o legislador estabeleceu, né, que aquele bem é indivisível, ou as próprias partes estabelecem, né, por meio de um contrato, que aquele bem é indivisível, não poderá sofrer nenhum fracionamento, tá bom? Então, esses são os critérios para nós determinarmos. Os mesmos critérios nós vamos utilizar para divisibilidade ou indivisibilidade da prestação. Então, o artigo 257 do Código Civil, ele trata da divisibilidade da prestação quando há pluralidade, né, de sujeitos. Então, diz o seguinte: havendo mais de um devedor ou mais de um credor, portanto, o artigo trata, né, da pluralidade passiva e da pluralidade ativa da obrigação. E se tratando de obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores e os devedores. Ou seja, o artigo 257 estabelece que quando a prestação é divisível, né, e eu tenho mais de um devedor ou mais de um credor, presume-se essa obrigação fracionada em quantas obrigações forem, né, no mesmo número de credores e devedores. E essa divisão ela é feita em proporções, né, iguais.
Então, nós vamos ter tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e devedores. Então, se eu tenho uma prestação divisível com 2 credores, né, isso quer dizer que cada credor terá direito à metade da prestação. Se eu tenho uma obrigação divisível, né, com mais de um devedor, ou seja, 2 devedores, por exemplo, cada um deve a metade da prestação. Então, são obrigações distintas. Eu fiz no slide que eu deixei para vocês, eu fiz, né, algumas hipóteses de divisão de obrigações. Então, quando você tem 2 credores e um devedor, eu vou ter 2 obrigações distintas, né? Quando eu tenho 2 credores e um devedor. Então, vamos supor numa dívida de 100 mil reais. O devedor, ele deve 50 mil reais para o credor A e 50 mil reais para o credor B. Então, são 2 dívidas distintas. O credor A só vai poder cobrar os 50 mil reais e o credor B os 50 mil reais que lhe cabe. Se são 2 devedores, né, e um credor de 100 mil reais, eu vou ter 2 obrigações distintas. Eu tenho 2 devedores, o devedor A deve 50 mil e o devedor B deve 50 mil para uma mesma pessoa, para o mesmo credor. E uma terceira hipótese, né, pluralidade de credores e devedores. Se eu tenho 2 credores e 2 devedores, eu terei 4 obrigações distintas, né? Os devedores deverão 25 mil reais para cada credor, né? Então, nós teremos aí 4 obrigações de 25 mil reais. Então, as obrigações elas serão divididas, fracionadas, né? Em quantos aos devedores, o mesmo número de devedores e o mesmo número de credores, tá certo? Então, no slide vocês têm algumas ilustrações disso, para ficar mais fácil. Então, quanto à obrigação divisível, né, nós não enfrentamos nenhum problema, porque ela se presume assim. Isso quer dizer, ela se presume que ela será dividida em frações iguais ao número de credores e devedores. Agora, isso não impede também de que as partes estabeleçam de forma diferente. Agora, é um pouco mais complicado quando eu trato da obrigação indivisível, ou seja, aquela obrigação cuja prestação não pode ser fracionada, não pode ser dividida, seja por impossibilidade física material, seja por diminuição do valor, seja por prejuízo da utilização da coisa, ou seja por convenção das partes ou por determinação legal. Então, nesse caso, eu não tenho como dividir a obrigação. E aí, como é que eu faço, né? Se eu tenho uma obrigação indivisível, eu tenho um credor e 2 devedores, por exemplo, né? Então, o artigo 259, ele trata da pluralidade passiva nas obrigações indivisíveis. O artigo 259 diz o seguinte: se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda, né? Porque eu não tenho como fracionar essa prestação. Então, ainda que eu tenha 2 devedores, os 2 serão devedores da dívida inteira, né? Parágrafo único diz o seguinte: o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros cobrigados. Então, vamos lá. Se eu tenho eu coloquei no slide para ilustrar para vocês, né, o exemplo de uma obrigação indivisível, a entrega, né, de um cavalo de raça, por exemplo. Então, eu tenho 2 devedores,
nessa prestação, né? Entrega de coisa, né? Entrega do cavalo. Eu tenho como essa prestação ela é divisível? Eu tenho como dividir o cavalo? Não, porque se eu dividir o cavalo, né, eu vou ter a perda material da coisa. Então a obrigação é dos dois devedores, mas ela vai ser realizada, né, por um deles. Vamos supor que um dos devedores satisfaça a obrigação e faça a entrega, né, do cavalo ao credor. Como é que fica a posição desse devedor que quitou a dívida inteira em relação a outro devedor, né, que não cumpriu a parte, né, a sua parte da obrigação? Embora não seja uma obrigação pecuniária, que seria divisível, eu tenho a estimativa do valor do cavalo. Então, vamos supor que o cavalo valia 100 mil reais e um dos devedores cumpriu a obrigação de entrega do cavalo de 100 mil reais. Então, neste caso, ele se subroga no direito do credor. Então, ele tem direito, né, ele tem direito a 50% do valor do cavalo. Então, aquele devedor que não sofreu, né, diminuição patrimonial, que não foi quem cumpriu com a obrigação, vai ter que pagar, né, a parte que lhe caberia daquela obrigação ao devedor que cumpriu com a obrigação por inteiro, tá? É o que estabelece o artigo 259, parágrafo único. Então, nós podemos dizer, né, que na pluralidade passiva, cada devedor será obrigado pela dívida inteira, em decorrência da indivisibilidade da prestação. O cumprimento da obrigação por um dos devedores desonera os demais, ou seja, com a entrega do cavalo, aquele co-devedor também fica exonerado da obrigação. Por quê? Extingue-se a obrigação porque ela é cumprida na sua totalidade, né? E o devedor que cumpre com a obrigação passa a ser credor dos demais devedores, né? No caso que eu dei, eram 2 devedores, ele passa a ser credor do seu co-devedor, tá certo? Eu tô acompanhando aqui os slides para eu não perder nada, para vocês poderem complementar aí, tá bom? Então, eu fiz também no slide tem essa ilustração, né, da obrigação da entrega do cavalo. Eu tinha dado também como exemplo de obrigação indivisível um show dos Beatles, né, que seria uma banda onde todos os seus integrantes, onde todos os seus componentes eram importantes, então a falta de um, né, diminuiria o valor daquela prestação, então poderia ser considerado uma obrigação indivisível também, só para não deixar sem explicação a figura ilustrativa que tá aí para vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, agora tratando da pluralidade ativa, né, das obrigações indivisíveis. Então, acabamos de falar da pluralidade passiva, né, em se tratando de obrigação indivisível, todos os devedores, né, respondem por inteiro pela obrigação. Agora, se eu tiver pluralidade ativa, isso quer dizer, se eu tiver mais de um credor, eu tenho que prestar atenção em algumas consequências em relação ao pagamento. Então, vamos supor, eu tenho mais de um credor, eu sou devedora da mesma obrigação, né, em relação a mais de um credor. A primeira pergunta que se deve fazer, para quem eu devo pagar, né? Para a gente não correr o risco, né, de realizar pagamento indevido e não ter a sua obrigação extinta. Então, o artigo 260 diz o seguinte: se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão somente se pagar a todos conjuntamente, ou se pagar a um, este tem que dar a caução, né, da ratificação dos outros credores. Ou seja, o devedor, ele deve realizar o pagamento de 2 formas.
ou ele realiza o pagamento, né, recebendo a quitação de todos os credores, ou ele realiza o pagamento a um desses credores, mas aí deve se apresentar a anuência dos outros, né? Uma garantia de que os outros, de ratificação dos outros credores, ou seja, de uma confirmação dos outros credores, tá? Então, qualquer credor pode exigir, contanto, né, que se dê quitação em relação a todos os credores. Por que isso? Porque se o devedor não tiver essa cautela, ele pode ser cobrado por outro credor que não tenha recebido a prestação, tá? Então, pagamento a um dos credores, nesses casos, né, observando essas cautelas, vai exonerar o devedor ou devedores também, se houver também pluralidade passiva no caso. Então, desde que haja autorização de cada um, só assim ele vai se ver exonerado da obrigação. Então, o devedor ele deve convocar todos os credores, né, para o recebimento. Se ele não, ele deve fazer uma notificação. Se ainda assim não tiver o comparecimento de todos os credores, aí ele vai fazer o depósito judicial da coisa. E é um tema que nós vamos estudar mais para frente, que é forma de pagamento indireto. Então, quando eu não sei exatamente para quem pagar, né, para eu não correr o risco de pagar para um dos credores e depois ser cobrado, né, pelos outros, eu faço esse depósito judicial. Eu vou fazer o pagamento por meio da consignação em pagamento, que é tema que nós vamos estudar mais para frente também. Então, o credor que receber a prestação deverá pagar aos demais credores as respectivas cotas partes, né? Então, por exemplo, se ele recebeu a prestação, né, inteira, que era indivisível, ele vai pagar o equivalente aos outros credores. A remissão da dívida, né, por um dos credores não exonera o devedor, né, de pagar os demais. Então, se um dos credores perdoa a dívida, ele só pode perdoar aquela cota parte que lhe caberia, porque a prestação em si ela pode ser indivisível, mas eu consigo, né, fazer a divisão em cotas partes daquela obrigação. Então, por exemplo, no cavalo de 100 mil, ele só abriria a mão da parte, né, que lhe caberia, da parte pecuniária que lhe caberia. Então, não exonera em relação aos demais. Que mais? Então, a transação, compensação, novação, que também são formas indiretas de pagamento. Se for em relação a um credor, a dívida subsiste em relação aos outros credores. Agora, se a obrigação se tornar, né, o cumprimento da obrigação indivisível, né, se tornar impossível, ela se converterá em perdas e danos. Então, convertendo em perdas e danos, eu tenho aí uma obrigação de natureza pecuniária. E a obrigação de natureza pecuniária, ela é divisível. Então, aí eu já aplico, né, as regras de divisão da obrigação divisível, ou seja, presume-se, né, a obrigação fracionada em obrigações distintas correspondente, né, ao número de credores e devedores, tá certo? Então, em relação à obrigação divisível e obrigação indivisível, eu vou analisar a divisibilidade da prestação. Analisando a divisibilidade ou indivisibilidade da prestação, eu determino se a obrigação é divisível ou indivisível. Sendo divisível, eu vou ter o seu fracionamento em obrigações distintas correspondentes ao número
de sujeitos dessa relação jurídica. Na obrigação indivisível, né, os devedores, cada devedor responde pela dívida por inteiro, né, no caso de pluralidade passiva. Se a pluralidade for ativa, cada credor pode exigir a dívida por inteiro, mas o devedor deve observar, né, as cautelas previstas na lei para que ele não tenha, para que ele realmente se exonere da obrigação. Então, ou ele vai pagar para todos os credores conjuntamente, né, ou se ele pagar para um dos credores, né, ele deve exigir a autorização dos demais credores. Tá? Se ele não tiver, né, essa autorização, ele vai convocar todos os credores para pagamento. Se os credores não comparecerem, ele deve fazer esse depósito em juízo, tá bom? Então, vamos passar para as obrigações solidárias, tá? A obrigação solidária, ela não se refere à divisibilidade ou indivisibilidade da prestação, tá? A solidariedade, ela não se presume, ela vai ser determinada por lei ou pelo contrato. Então, como eu vou saber, né, se a obrigação é solidária ou não? Eu vou analisar, ou ela está estabelecida no contrato, ou ela está expressa em lei. Se não estiver expressa em lei, não estiver no contrato, eu só vou aplicar os critérios da divisibilidade ou indivisibilidade da prestação, né? Se for uma prestação divisível, eu vou dividir em quantas forem as pessoas envolvidas. Se for indivisível, eu vou obedecer às regras de pagamento e de exigibilidade das obrigações indivisíveis. Mas aqui, para as obrigações solidárias, para mim não importa se a prestação é divisível ou indivisível, né? Na obrigação solidária, a forma de se exigir ou de pagar, ela é parecida com as obrigações indivisíveis. Por quê? No caso de solidariedade passiva, o credor ele pode exigir a dívida por inteiro de qualquer um dos devedores. Então, o devedor ele deve a dívida toda, né? Mas por quê? Não porque a prestação é indivisível, mas porque isso está determinado no contrato ou está estabelecido em lei, né? Então, o artigo 264, ele diz que a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Então, o artigo 264, ele prevê a solidariedade passiva, ou seja, quando eu tenho mais de um devedor, e a solidariedade ativa, quando eu tenho mais de um credor. Então, quando eu tenho mais de um devedor, cada devedor é obrigado pela dívida inteira. E quando eu tenho mais de um credor, né, cada credor tem direito à dívida inteira. Então, essa classificação ela é de índole subjetiva. O que eu vou analisar é em relação aos sujeitos, né? Se há solidariedade entre os sujeitos. Eu vou abstrair, né, da natureza da prestação, se ela é divisível ou indivisível. Então, é importante a gente fixar que a solidariedade ou ela vai ser introduzida ali pelas partes, né, por convenção das partes, ou pela lei, tá? O artigo 265, ele é expresso dizendo que a solidariedade não se presume, né, se resulta da lei ou da vontade das partes. A solidariedade ativa, ela está prevista, né, a partir do artigo 267 ao 274 do Código Civil. E aí eu destaco algumas características importantes. Cada um dos credores solidários pode exigir a dívida inteira. O devedor ele pode pagar a qualquer um dos credores. Então, o credor ele não tem
que tomar as cautelas previstas para o pagamento da obrigação indivisível. Se há solidariedade entre os credores, o devedor pode pagar para um deles e, comprovando o pagamento para um deles, o outro credor, né, que não foi o beneficiado pelo pagamento, não pode exigir a obrigação do devedor. Então, o devedor vai ter obrigação extinta pagando para qualquer um dos credores, tá? Dispensa-se as cautelas previstas para as hipóteses das obrigações indivisíveis. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante pago. Não há solidariedade entre os herdeiros de um dos credores, né, em relação aos outros credores. Então, supondo, né, que o devedor venha, um dos devedores venha a falecer, aliás, isso na solidariedade ativa. Então, se o devedor falecer, não há, e ele tem 2 herdeiros, por exemplo, não há solidariedade, né, passiva entre esses herdeiros. Cada herdeiro vai dever a sua cota parte da herança. Se um tinha 80% da herança, vai dever 80% da dívida. Se o outro teve 20% da herança, vai dever 20% da dívida, tá bom? Se a obrigação for convertida em perdas e danos, ou, né, então vamos supor que era uma obrigação de fazer, houve impossibilidade aí de cumprimento da obrigação e ela foi convertida em perdas e danos. Subsiste a solidariedade, se ela for convertida, né, para uma obrigação pecuniária, continua havendo solidariedade. Por quê, pessoal? Porque a solidariedade, ela não está ligada à prestação em si, né, mas sim aos sujeitos. Então, ainda que eu mude a natureza da prestação, a solidariedade subsiste. Por quê? Porque ela se relaciona com os sujeitos e não com a prestação em si, né? Como ocorre com a indivisibilidade. Porque na indivisibilidade eu falei para vocês que se a prestação, a prestação indivisível é convertida para perdas e danos, que é a obrigação pecuniária, eu não tenho mais indivisibilidade da prestação. Essa prestação passa a ser divisível. Por quê? Porque essa característica é uma característica da prestação e não dos sujeitos, né? Então, se eu mudo, se eu transformo, né, essa obrigação, eu também não subsiste mais a sua indivisibilidade. Bom, a solidariedade passiva, aí está prevista no artigo 275 ao 285 do Código Civil. O credor ele pode exigir a obrigação de qualquer um dos devedores. Ele pode exigir a obrigação na sua totalidade, ou ele pode exigir parcialmente de uma, parcialmente do outro. Isso vai ser a critério do credor. Ou ele pode cobrar a dívida inteira de um devedor só. Se um dos devedores pagar parcialmente a dívida, todos continuam obrigados pelo remanescente. Então, vamos supor que há solidariedade passiva no pagamento de 100 mil reais, né? E eu tenho 4 devedores. Um dos devedores vai lá e paga 25 mil reais. Todos os devedores, inclusive este que pagou 25 mil reais, continuam devendo 75 mil reais, certo? Certo. Bom, a solidariedade não atinge, né, os herdeiros em relação ao credor. Em havendo perdas e danos, só vai responder por perdas e danos aquele devedor que foi culpado pelo inadimplemento da obrigação, e o devedor que pagar integralmente a dívida passa a ser credor dos seus codevedores. Aí é a semelhança, né, entre
a obrigação indivisível quando eu tenho mais de um devedor. Aquele devedor que pagar a dívida inteira se subroga nos direitos do credor, ele passa a ser credor dos outros devedores. Então, vamos supor na dívida, né, de 100 mil reais, eu tenho lá 4 devedores e um devedor pagou 100 mil reais. Ele vai poder cobrar de cada um dos devedores a sua quota-parte, excluindo, né, a parte dele que ele deveria pagar mesmo. Então, ele vai cobrar 25 mil reais de cada um dos outros devedores. Ele não pode, óbvio, cobrar, né, os 100 mil reais, porque ele também é responsável pela quota-parte dele. Então, eu fiz, né, algumas ilustrações também a respeito disso. E aí, ao final, eu faço eu destaco as características que diferenciam a indivisibilidade da prestação com a solidariedade. Então, na obrigação indivisível, a fonte é a prestação, é a natureza da prestação. Eu tenho que verificar se a prestação é divisível ou indivisível. Na obrigação solidária, o que vai determinar a solidariedade é a convenção das partes ou a lei, e não a natureza da prestação. Na obrigação indivisível, ela não se extingue com o falecimento, ela continua indivisível. Já a solidariedade, ela se extingue, né, com o falecimento da parte. A obrigação indivisível, ela cessa com a conversão em perdas e danos, porque eu tenho transformação aí da natureza da obrigação. Já a solidariedade, ainda que eu tenha a transformação da natureza da obrigação, né? Uma obrigação de dar, entregar coisa, fazer ou não fazer, em obrigação pecuniária, ainda que eu possa dividir essa obrigação, ela continua sendo solidária. Então, ela não cessa com a conversão em perdas e danos. E na obrigação indivisível, é importantíssimo que o devedor tome as cautelas, né, em relação ao pagamento a um dos credores, né, quando houver a indivisibilidade da prestação e houver pluralidade de credores. Já na solidariedade, o devedor ele não precisa tomar essas cautelas para efetuar o pagamento. Ele pode efetuar o pagamento da dívida inteira para um dos seus credores que ele terá a sua dívida, né, a sua obrigação extinta. Tá certo, pessoal? Então, em relação, né, à obrigação divisível, indivisível e obrigação solidária, era o que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.